Você sabe o que acontece quando juntam mulheres poderosas? TPM no ar. Entretenimento, beleza, moda, empreendedorismo. O universo da mulher no tempo de hoje. Agora, TPM no ar. Tudo para mulheres. Boa noite! Tá começando o nosso TPM no ar desta quinta-feira, abrindo o mês de maio, mês das mães. Tá chegando. Boa noite, Ale Vilela. Boa noite, Má. Bom, pra você que tá nos assistindo, você já sabe, né? É seguidor do canal? Não ainda? Então, por favor, já segue, deixa o seu like, ativa o sininho, deixa seu comentário e compartilha o nosso conteúdo, tanto o nosso episódio de hoje, quanto todos que temos aqui no canal. A gente tem várias playlists, muitos conteúdos pra você, principalmente mulher empreendedora, mas mulher que gosta de business, mulher que gosta de conhecimento e todas as pessoas, obviamente. Curtir, compartilhar, deixar o seu like faz parte do nosso trabalho aqui no canal e a gente fica muito feliz com esse carinho de vocês, tá? Agora, antes de apresentar a nossa convidada, eu já quero deixar um recado aqui para ser o recado do nosso dia. Tá chegando o Dia das Mães, você com certeza deixou as suas compras para as últimas horas, porque a gente é dessas, é brasileiro, não tem como. Então fica o meu convite para você correr para o Taubaté Shopping, fazer as suas compras de Dia das Mães e participar da promoção. Você já sabe, né? É só pegar os seus cupons das lojas participantes, a cada R$350 em compras, você ganha um presente da Natura, válido 2 kits por CPF, combinado? R$350 em compras, fez o cadastro, retira na hora o seu presente da Natura. E também concorre a R$20 mil em viagens para onde você quiser. Viagem nacional, internacional, R$20 mil. Ellen Vilela, para onde você iria? Ai, Jesus. Ai, acho que... Pra Dubai não daria, eu acho, né? Mas vamos lá. Pra Cancún, assim, pra Tailândia. Ou pro Nordeste, gente, porque a gente tem tantos lugares lindos no nosso Brasil, que às vezes a gente fala, né, de ir pra fora e tal, mas a gente tem tantos lugares incríveis aqui no Brasil. Dá pra fazer uma viagem de 7 dias, 10 dias, com tudo, gente. R$20 mil, dá pra fazer uma viagem bem bacana. Você e sua mãe, olha só que legal. Eu iria pra Paris. Ter a experiência de conhecer, não conheço ainda, a Torre Eiffel, tirar aquelas fotos maravilhosas em museus, enfim, sonhos, né? Mas fazendo as suas compras no Taubaté Shopping, você pode sonhar e realizar. Então aproveita, corre, promoção tá rolando. Você faz as suas compras, juntou os cupons, a cada 350 ganha um presente da Natura e já está concorrendo a R$20 mil de viagem. É a promoção Ser Mãe Muda Tudo e muda pra muito melhor. Corre lá então no shopping, no Taubaté Shopping, pra garantir a sua promoção. E agora eu vou apresentar a nossa super convidada de hoje, que tem um spoiler para contar para vocês. Ela é publicitária, marqueteira, especialista em posicionamento através de livros. Ela vai explicar como funciona isso pra gente. Ela se mudou para São José e sempre empreendeu. Ela empreendeu, gente, em diversas áreas. Ela já teve padaria, loja infantil, já trabalhou com marmita saudável, acessórios, eventos esportivos, muitas coisas. Empreendedorismo tá na veia dela. Algumas deram certo, outras ficaram de lição e experiência, porque é sobre isso, né? A gente sabe, empreender é isso. Mas há mais de 10 anos ela atua no mercado editorial com mais de 200 livros publicados. Ela, com a mãe dela, que é a Mai Pereira, tem a editora Ofício das Palavras. E ela tem um método exclusivo para que você possa contar a sua história e fazer disso dinheirinho. Tati Iaconelli, seja bem-vinda ao microfone do TPM. Muito obrigada, meninas. Estou muito feliz de estar aqui, muito feliz com o convite, de poder compartilhar aqui um pouquinho da minha história com vocês, com todo mundo aí que está assistindo a gente. É um prazer. A gente que fica feliz. E eu falei que tem um spoiler, mas no finalzinho do nosso bate-papo vocês vão saber o que é esse spoiler. Antes disso, vamos contar um pouquinho, Tati. Empreendeu em várias áreas, muitas lições. Empreender é uma montanha-russa, não é? E muitas vezes a gente acaba deixando alguns negócios, não porque não deram certo, mas porque outras oportunidades aparecem. Resume um pouquinho sua trajetória pra gente. Com certeza, Marcela. Eu nunca pensei que eu fosse me tornar empreendedora, empresária. Eu sempre me formei, estudei e trabalhei em São Paulo como funcionária, CLT de banco, aquela coisa bem tradicional. E quando eu vim para São José,
eu me casei e vim para cá. E aí eu não consegui me recolocar no mercado por ter muita experiência ou por ter pouca experiência, por não conhecer as pessoas, né? O mercado é bem fechado, assim, Sim. em determinadas interior, áreas, e na cidade principalmente, né? Eu falei, o que eu vou fazer? Né? Não vou ficar em casa, nunca tive o perfil. E surgiu uma oportunidade de me lançar aí no empreendedorismo com meu primeiro negócio, que foi uma padaria. Já não quis começar com pouco, né? Porque padaria, dizem, e é verdade, que assim, é uma das coisas que mais dá trabalho na vida. Sim. E eu e uma sócia, sem experiência, só com muita vontade mesmo, né? Querendo aprender, querendo que a coisa funcionasse, usando muito feeling, muita intuição, né? E algumas pessoas que nos ajudaram também. Nós criamos essa padaria em São José, que foi um sucesso, que até hoje, nós já vendemos há 12 anos, acho 13 anos, e até hoje as pessoas me param, eu lembro de você da Santa Sofia, eu lembro da padaria, que era o máximo, porque era o máximo mesmo, foi uma coisa muito inovadora, e deu super certo. E aí eu não parei mais, né? A padaria ficamos 6 anos com ela, vendemos, ela deu super certo, a gente fez muito bom negócio, porque eu brinco que negócio não é filho, né? A gente tem que montar para vender, tem que montar para fazer dinheiro com ele, né? E a hora de fazer dinheiro é vendendo, então não pode se apegar, né? É meu negócio, Não. Tem que ser negócio, né? Filho a gente não vende. Exato. E aí eu não parei mais. E aí, a partir de então, foram várias outras coisas. Como você falou, eu tive loja infantil, tive coisa no shopping, tive hamburgueria, trabalhei com marmita saudável, entregava verdura e legumes orgânicos, quando nem ninguém fazia isso aqui. Uau. Dei aula de inglês, trabalhei com evento esportivo, foram muitas coisas mesmo para não ficar parada, né? Aí eu estava já há alguns anos trabalhando com essa distribuição de acessórios, uma marca da região que eu amo e que estava dando muito certo. Eu revendia para várias lojas, várias pessoas também, assim, que queriam vender os produtos em São José, e veio a pandemia. Eu estava abrindo uma loja física com a marca também, para servir como um showroom para as vendedoras e tudo. E tudo aquilo aconteceu, né? Que parece que foi no século passado, mas não foi. Foi ontem, né? Exatamente. E nós já tínhamos a editora, eu e minha mãe, mas a editora ia assim, mais engatinhando, porque não era o meu principal negócio. Ela também estava numa fase que estava mais... fazendo outras coisas, mais envolvida, né, em casa, morava numa chácara em Guararema, então estava num outro momento. Aí com a pandemia eu falei, bom, a gente tem 2 opções, né, fazer funcionar ou fazer funcionar, não tem outra, porque alguma coisa tem que funcionar. E começamos realmente a investir tempo, conhecimento, fiz vários cursos para entender como poderíamos, né, dar essa volta, e entramos também para esse nicho de negócios dentro da editora, que até então trabalhava muito com literatura mesmo, com romances, poesia, crônicas, contos, e muito pouco nessa área de desenvolvimento pessoal e de negócios, né? Só que com a pandemia também esse nicho cresceu muito, não é nem, além de ter crescido, despontado, eu acho que muitas pessoas começaram a aparecer, que tinha muita gente que ficava nos bastidores, que ficava, né, por trás ali, e aí veio internet, Instagram, tudo isso. E muitas pessoas começaram a buscar, né, tanto livros quanto conteúdos, como cursos, que às vezes, como a gente estava muito ocupado com os afazeres fora de casa, como a gente ficou muito tempo dentro de casa, as pessoas começaram a buscar conhecimento também, né? Com certeza, foram as duas coisas. Então tinha muita oferta e tinha muita procura, Sim. né? E aí foi aquele boom do E muita gente com conteúdo que precisava escrever, né? Exato, né? Só que aí o livro veio com essa proposta como uma ferramenta de posicionamento mesmo, né? Então, assim, você tem 100 pessoas, 100 experts que falam sobre marketing digital, mas desses 100, um tem o livro publicado. Quem tem mais autoridade? Quem tem mais relevância? Né? Com certeza, aquele que
tem o livro publicado. Isso, assim, é a visão do mercado, é a Sim. visão das pessoas em geral. Né? Então, a gente aproveitou e com isso, assim, o movimento gera movimento, acho que em qualquer negócio, né? Certo. E as coisas começaram a acontecer e hoje a gente está super focada e fazendo muita coisa na editora. Bom, agora vem as questões, né? A gente sabe que as mulheres, principalmente, a maioria delas tem o sonho de ter o seu livro, de publicar o seu livro, mas entende muitas vezes que isso é algo muito distante, ou muito impossível, ou inacessível, ou que você já tem que ter uma relevância muito grande para poder ter ali um livro publicado, o seu título publicado. E essas questões, na verdade, são mitos, né, Tati? São mitos, completamente, Marcela, porque quanto mais eu trabalho, quanto mais eu estudo e aprendo dessa área, eu vejo que, assim, você não precisa ficar 2 anos no alto da montanha para escrever seu livro. Você não precisa vender seu carro, sua casa, seu rim. Né? E nem precisa ser um escritor daqueles, sabe, renomado, ou ter facilidade para escrever. Não, você precisa ter a sua história, você precisa ter o seu conhecimento. Se você quer escrever sobre a história da sua vida, por exemplo, você precisa só organizar, entender para que você está escrevendo aquilo, para quem você está escrevendo aquilo, e escrever, porque a parte de correção, a parte de fluidez do texto, de deixar, vamos falar assim, bonitinho, né, a maquiagem, assim, não é maquiagem porque a gente não vai encobrir nada, né, a gente vai só arrumar, melhorar, Sim. se você não tem esse dom ou essa vontade até e tempo de escrever. Então, você organiza, você coloca ali o que você quer e a gente faz esse trabalho. É para isso que serve a editora. Então, e aí você fala assim, mas a minha história, quem que vai ler a minha história? Gente, eu já conheci mulheres, homens também, mas assim, mulheres principalmente, porque a mulher sempre tem essa tendência de achar que a história dela não vale, né? Ou que assim, imagina, imagina, quem que vai se importar? Ou eu passei por isso porque eu não sou boa o suficiente, ou porque eu não entendi. Mas, gente, a gente se inspira tanto com outras mulheres. Sim, se identifica, né? Se identifica tanto. Às vezes você acha que não, mas com uma conversa, com um café que você toma com uma amiga, com uma pessoa que você conhece, você muda a vida daquela pessoa. Você imagina com um livro. Sim. Né? E quando você tem a oportunidade de conhecer a pessoa também, muda até a percepção que você tem sobre ela. Então, muitas vezes que a gente precisa, até fala, da oportunidade das pessoas te conhecerem. Sim. Porque o que falta é isso. E escrevendo um livro, quantas oportunidades você vai dar para as pessoas te conhecerem? Conhecer seu negócio, conhecer sua trajetória. E aí sim, de repente, criar ali uma conexão e até um vínculo, né, de uma situação com certeza, financeira, imagina, comercial. Você tem o seu negócio, você batalhou, você criou isso aqui. Quantas mulheres você não inspira que querem ter também, cruzar, né, ter este caminho e não sabem como? Sim. Você contando a sua história, você está abrindo muitas portas, você está quebrando muitos paradigmas aí que as pessoas têm, né? Mulheres que passam por relacionamento abusivo, por maternidade, né, que vocês falaram muito esse mês, de maternidade atípica. Sim. Imagina, é óbvio que a mãe que passa por isso quer saber como que a outra faz. Ela não vai se sentir sozinha, ela não vai se sentir, porque a gente se sente mesmo. E às vezes a outra, ela não conta por não querer abrir a sua vulnerabilidade, né? Exato. E aí ela abrindo, ela vai se conectar, ela vai ajudar a outra a passar por aquilo. E cria, né, uma rede que uma ajuda a outra, né? Com certeza. E é importante você ver que a outra pessoa, isso que a gente estava até falando aqui, mostrar os defeitos, mostrar as fraquezas, mostrar os perrengues mesmo. Sim. Isso é super importante. Que, na verdade, é a realidade que a gente tem. Que todos temos, né? Em alguma área. Eu admirava tanto aquela pessoa e agora eu vejo que ela é igual eu. As redes sociais deixou a gente um pouco mecânico, né? É perfeito, né? Então, é tudo muito perfeito. E é tão bom todo saber, mundo né? muito igual. Né, todo mundo buscando aquela rotina perfeita. Agora a gente tá nessa onda, clique perfeito, vídeo perfeito, sem erros. E não é. Não é. A vida não é assim. Pra algo bonito sair nas redes sociais, quantas vezes não foi feito aquilo que chegou ali em 30 segundos lindo pra você? Mas ó, com certeza. Horas de gravação. Horas. Um post bem elaborado. E quantos profissionais, quantas pessoas envolvidas não tem ali pra você ter aquele postzinho ali e deixar o seu clique. Isso. Em menos de, sei lá, em segundos.
segundos. É. Só que a vida real, né? Vai tempo, vai dias, vai anos para que a gente realmente conquiste e chegue, né? Naquele momento idealizado, naquele momento de sonho que a gente Não, tem. com certeza. Profissionalmente falando. É muito trabalho, né? Tem livros aí, pesquisas que falam que para você se considerar um especialista em qualquer coisa, ou bom o bastante, você tem que ter 10 mil horas de experiência. Não é em 10 dias, não é em 10 meses, né? Ai, abri meu negócio há 1 ano e ai, não deu certo. Como não deu certo? 1 ano não é nada. Tá começando. Isso acontece. Né? Porque como hoje tudo é muito rápido, né? A coisa da internet. Essa cultura a coisa express tá acabando com a da gente. comunicação, dananã. Você fala 1 ano? Como assim 1 ano? Tudo isso? Gente, 1 ano não é nada. A criança Não de 1 é ano não nada. sabe andar ainda. Hoje eu Né? tô falando com um amigo, a gente tá falando já de final de ano, preparativos, e aí eu falei que o TPM vai fazer 3 anos, e aí eu quero sim, né, de repente fazer um negócio diferente, uma festa diferente, mas que eu não defini ainda. E aí ele falou, Marcela, 3 anos, parece que foi ontem. Eu falei, exatamente, parece que foi ontem. Ao mesmo Foi, tempo, né? parece até que é muito mais, por tudo que a gente, né, Já fez, já elaborou, conquistou, já conquistou, claro. já fez. Só que só é possível a gente estar nesse momento de conquistando e sentindo porque a gente não desistiu no primeiro ano. Se desistisse no primeiro ano, porque no primeiro ano não deu certo, vamos dizer assim, né? Primeiro ano é aquele ano que você fala, gente, e aí? Vai ou não vai? Né? que Não, vai tem, não acontecer? tem Você parâmetro. tá- É só a sua vontade de persistir. Claro, Né? claro. E aí é isso para quase todos os negócios, tudo, gente. né? E até nas redes sociais, né? As pessoas ficam muito querendo acelerar e cobrar muito resultado e muita alta performance. Gente, isso é produto que inventaram nas redes sociais para Não, e fazer as as pessoas estão ficando pessoas exaustas. né? Movimentar dinheiro na internet. É para isso que existe essa cultura express. Então, é importante a gente ter essa percepção. Isso. A internet é muito bom, tudo isso que a gente faz aqui, mas volta para a realidade no sentido de tudo é plantar, esperar crescer para colher. Alguns vão certeza. colher mais cedo e tá tudo bem. Sim. E você não pode querer. Se não Mas der, tá depende tudo do nível bem. de maturidade que você tá, do nível de maturidade que tá o seu negócio. Sim. Né? Se eu começar um negócio agora, com certeza a minha chance de crescer mais rapidamente é maior do que uma menina que está começando com 20 e Sim. poucos anos, enfim. Por quê? Porque eu tenho mais experiência, né? Porque eu tenho mais bagagem do que ela. Mas não quer dizer que eu seja melhor ou que é o tempo mesmo, Sim. né? E essa experiência toda e essa bagagem toda a gente transforma em conteúdo. E a gente transforma em livro. Então, pode ser de diversas áreas, né? Você é especialista na sua área, você sabe sobre aquilo mais do que outra pessoa. E as pessoas vão buscar, porque até em termos de acessibilidade, né? Eu vou ler eu trouxe até alguns exemplos aqui, essa minha autora. Tô curiosa. A pessoa, ela Amei, ela é a rainha do branding no Brasil, a Alessia lançou agora o livro. E assim, a pessoa não consegue, de repente, conversar com ela, tomar um café com ela, comprar a mentoria dela, mas ela consegue saber o que ela sabe através do livro dela. Sim. Né? Aí ele vai se conectar, vai falar, gente, essa mulher é maravilhosa, eu quero tudo dela. E aí vai dando os outros passos para ir se aprofundando naquele tema que é de interesse da pessoa. Sim. E quanto é o livro? Uma base. Pra A unidade do livro. Quem vai comprar ele esse vai livro? comprar. Este aqui ela tá vendendo, se eu não me engano, a R$150. Então, todo mundo tem 150 é um reais. curso, porque ela não é um livro, né? O posicionamento desse livro, assim, ele é um manual. Ele é um curso, ele é um manual do branding. Então, ela vende num valor de curso mesmo. Sim. Só que é infinitamente mais acessível do que o curso mesmo. Do que uma conversa com ela, do que uma palestra, do que... Né? E com o livro, ela consegue também o quê? Gerar essas outras oportunidades de entrevistas, de palestras, de contratos E mesmo seu com caminho empresa. também, pro possível cliente, comprar depois os produtos. Começa no livro, o pessoal vai se Exato. desenvolver, absorver o conhecimento. E aí, dependendo do momento profissional que a pessoa esteja, ela vai entender. Agora eu vou pro Exato. segundo produto. que Exato. ela E tem pra aí, assim, oferecer. você pega, você é palestrante. O que é mais impactante? Você mandar o seu currículo, o seu portfólio, o seu cartão de visita ou o seu livro para onde você quer dar a palestra? Para os seus, né? Você dá o seu livro, ó, a minha palestra é isso aqui.
pessoa vai lá, nossa, ela já tem o livro. E aí, não só você ganha para fazer a palestra, como você vende o seu livro ao final da palestra. Sim. Com Né? certeza. Então, como a gente falou, assim, o livro, além de tudo, além de você se conectar, além de você ajudar muitas pessoas e inspirar, é um baita negócio. Sim. Né? É um negócio que muda mesmo, que muda a vida. Tudo isso com a editora você acaba repassando, ensinando o caminho que a pessoa quer. Ela quer fazer negócio com o livro, então você tem o caminho para ela. Exatamente. A gente entende desde o objetivo dela com o livro, porque a gente tem autores que querem escrever para registrar ali a história, para presentear a família, para realizar um sonho. Né? Não está preocupado com venda, com visibilidade, com Não é negócio. material de negócio. Não, ela quer ali ter na estante, quer dar para os amigos. registro. É um troféu para ela mesma. Isso, né? né? Aquela realização, tipo, planta uma árvore, tem um filho, escreve um livro. Sim. Né? Mais ou menos isso. Tem outras pessoas que não, que estão interessadas no negócio, que querem movimentar o negócio. Mas de que forma? Eu estou fazendo um livro para uma pessoa da área de marketing. O livro para ela é um investimento no negócio dela, na carreira dela, né, de posicionamento dela como autora. Se vai vender, mas se não vender também, ela já sabe, assim, isso é um momento que ela precisa deste posicionamento, desta autoridade, desse capítulo, né, mesmo da história dela, publicando um livro. Tem outras que não, que querem quero fazer palestra, quero vender o livro, vai lançar um curso. Eu tenho 2 autores agora que vão lançar o livro junto com um curso, com esses eventos de mega lançamento de curso e tal, e o livro faz parte desse pacote. Então, são várias estratégias. Sim. E a gente vai entendendo com cada autor o que ele quer, quais são as possibilidades, qual é o investimento, né? Porque o céu é o limite. Para algumas pessoas que desejam, né? E a gente pensa que a gente precisa, na primeira leva, sair. Quanto é o mínimo de livro que ela consegue? Tiragem. 100 exemplares. Porque muitas pessoas acham, meu Deus, 5.000 eu tenho que tirar, uma quantia muito absurda, antes, né? E daí a gente assim, tem que vender 10, um mesmo. Então, até, sei lá, 10, por isso que eu falei que o mercado também mudou muito. Sim. Né? Hoje, o que a gente faz hoje, o trabalho que a gente faz hoje, não seria possível há 10 anos ou há 15 anos. Por quê? Um dos motivos era esse também. Você precisava imprimir no mínimo 1.000 unidades. E 1.000 livros, gente, é essa sala. Não é? Uau. É livro pra caramba. A gente tinha no outro espaço da editora, a gente tinha que alugar uma casa, e um dos quartos da casa, assim, seria isso, para estoque. Porque é muito livro. E uma pessoa normal, né, que tá primeiro livro, não vende 1.000 livros. A gente perdeu muito a noção do que são 1.000 unidades, do que são 1.000 pessoas, né? Você fala, eu tenho 1.000 seguidores, 10.000 seguidores, 20.000 seguidores, mas coloca 100 pessoas numa sala. Isso, eu falo muito isso. É muita gente, 100 pessoas é muita gente. Igual uma sala de aula, né? Uma sala de aula tem 30 alunos. Como que você dá conta de atender ali 30 pessoas? Eu falo muito sobre isso, né? A importância de trazer pra nossa realidade, você fala, mais uma vez. mas eu só tenho 1.000 seguidores, eu só tenho 1.000. Trabalha gente, com 1.000, entrega pra 1.000, vende pra 1.000. 1.000 é muito, né? E 1.000 livros é muito livro. Tem autor renomado, autor conhecido aí já, que não vende 1.000 livros. Porque é difícil. Agora, com a tecnologia, com as gráficas que surgiram, com os equipamentos, você consegue imprimir 100 exemplares com a mesma qualidade, às vezes qualidade até superior, do que a gente imprimia 1.000 antes. Então, dá para testar, sabe? Eu vou imprimir 100 para ver, para sentir, para ver como é que vai ser, fazer algum ajuste se precisar. Foi legal? Imprime mais 100, imprime mais 200, imprime mais 500, enfim, depende, como eu falei, da sua estratégia, né? Você tem essa facilidade. É possível. Bom, eu tenho mais dúvidas, mas antes a gente vai para um rápido comercial e daqui a pouquinho a gente tá de volta. O Vivar é para você. Para um almoço em meio aos negócios e um jantar incrível. Para surpreender alguém especial e encantar seus convidados e clientes. Para fotos belíssimas e momentos descontraídos em família. Para a culinária japonesa super fresca e gastronomia internacional com toque contemporâneo. Para abrir e fechar com chave de ouro. Para toda e qualquer ocasião.
Viva Gastronomia e Eventos. Surpreende. Dia das Mães. Moda feminina plus size. Tamanhos 42 ao 54. www.programmoda.com.br. Natura Ecos e Nespresso se unem em uma parceria de circularidade inédita. Agora, as embalagens da polpa hidratante para as mãos de Ecos Castanha são feitas a partir da reciclagem das cápsulas Nespresso. Quando disserem que mudar o mundo está na sua mão, acredite, está na sua mão. Está também na mão de quem coleta as cápsulas, de quem recicla o alumínio, de todo mundo que transforma. Para você, mais prazer e bem-estar. Para todos nós, um mundo mais sustentável. Essa emoção que desde criança até hoje eu vivo e sinto a energia. É como se a vida fosse um poema, junta família, pipoca, cinema, um presente que faz toda a magia. É hora de celebrar, desse jeito se joga e vem, com todo amor nesse peito que vai muito além, porque esse amor a cidade inteira carrega também. É hora de celebrar, desse jeito se joga e vem, com todo amor nesse peito que vai muito além, porque esse amor a cidade inteira carrega também. Taubaté Shopping, há 35 anos no coração da cidade. A organização financeira é um ato de empoderamento. Saber quanto entra, quanto sai e o quanto pode ser reinvestido na sua empresa te ajuda a tomar decisões importantes e a alcançar seus objetivos. E aqui vão algumas dicas práticas. Separe as finanças do seu negócio da sua pessoa física. Tenha uma planilha de controle ou um sistema que seja fácil para que você consiga enxergar as informações. Defina um prolabore, mesmo que seja simbólico no início. Cuidar das finanças é cuidar do seu sonho. Para mais dicas, siga com o Planner nas redes sociais. Top Center Eletrônicos, tudo em acessórios eletrônicos e games. Condições imperdíveis para a compra do seu iPhone novo. De volta. Tudo para mulheres. TPM no ar. Estamos de volta e olha só, gente, pra você que tá aí nos acompanhando, vou reforçar, já tá seguindo o canal? Então segue, ativa o sininho, deixa o seu like, é muito importante pro nosso trabalho. Nesse mês das mães, quem acompanhou, está acompanhando aqui todo o nosso conteúdo, viu que trouxemos pra vocês o conteúdo sobre mães atípicas. Então, se você ainda não viu, corre no nosso site, lá você vai ter também a revista impressa, www.tpmnoar.com.br. E agora, aqui no TPM, a gente tem um novo parceiro também trazendo conteúdo especializado para você que tem crianças atípicas, familiares atípicos. É a Singular. Somos a Singular, uma clínica que conta com terapia ABA intensiva e uma grade completa de especialidades para autismo, TDAH e outras neurodivergências. Tudo no mesmo local, com abordagem científica e humanizada. Tem certificação internacional pela QABA Board e atuação com base na 8ª dimensão da ABA, que promove, na verdade, autonomia e independência em todas as unidades de São José dos Campos,
Taubaté e Pindamonhangaba. E tem também atendimento domiciliar. Na Singular, gente, vocês podem acessar as redes sociais, @SomosSingularAba, e lá você vai descobrir também como fazer, né, a sua primeira consulta, como entender qual é o profissional mais especializado, qual é o profissional que a sua criança, que o seu familiar precisa primeiramente, e depois os próximos profissionais especializados para tratar aí do seu familiar, da sua criança. Somos Singular, acesse as redes sociais para você conferir. E agora, continuando o nosso bate-papo, Tati, a gente está falando aqui sobre a oportunidade das pessoas entenderem que hoje é, sim, muito acessível e além de ser acessível financeiramente, é viável fazer o seu livro e promover o seu livro. Isso. As mulheres que empreendem, a gente tem aqui, né, uma diversidade de mulheres, e a gente entende que para todos os segmentos, hoje o livro é uma excelente ferramenta. Mas tem pessoas que têm dificuldade de conseguir compilar o seu raciocínio, de conseguir compilar a sua metodologia. É tipo assim, eu sei fazer, mas não sei falar como eu faço. E aí é esse ponto que eu quero chegar. Existe um formulário, existe um caminho que você consegue fazer com que a pessoa extraia esse conhecimento dela? Com certeza. Nós temos uma conversa, né, com formulário, uma orientação, tanto na consultoria editorial quanto na mentoria mesmo, que são serviços que nós temos na editora, para extrair esse conteúdo, para extrair essas ideias que a pessoa realmente às vezes não sabe que tem. Eu muitas vezes a pessoa me procura, eu tenho uma ideia para escrever um livro, e depois dessa conversa a gente troca tanto, eu vou orientando, vou posicionando, vou dando ideias, e ao final da conversa sai um livro completamente diferente. Ela falou, gente, eu nem imaginava que eu sabia isso, ou que eu poderia falar sobre isso, e realmente tem uma importância maior, uma abrangência maior, enfim, ela acaba usando de uma forma melhor esse conhecimento. Então, acontece muito, é bem comum. E agora uma dúvida, a gente está falando do livro impresso, que é o nosso queridinho. Mas a pessoa pode começar fazendo apenas o e-book? De forma eletrônica, né? Pode. Eu vejo assim, que hoje o e-book, ele não é muito valorizado. Ele é confundido com isca digital. Que é aqueles PDFs, que é aquele PDF que a pessoa faz ali no Canva, pega qualquer conteúdo, hoje ainda com o ChatGPT, tira de um, põe no outro e... Virou só mais um. Virou mais um, né? Mas não é. Tem e-book, que é o livro, né? A maioria dos livros tem a versão em e-book, em EPUB, que para ser comercializado na Amazon, né? No Kindle e tal. Que é a mesma coisa, é o mesmo conteúdo. Com a facilidade que você leva para qualquer lugar, você clicou, você já baixa, já tem acesso, né? Você ocupa muito menos espaço. Então, se você tem clientes, conhece pessoas em outros países, em outras regiões, é super interessante você ter também, né? Mas não nessa coisa assim, que você não quer meu e-book, ou compra meu e-book, tá grátis, custa R$2 na Amazon. Eu particularmente não gosto, sou contra isso, porque eu acho que você acaba prejudicando a sua imagem, o seu negócio, já começa errado. Às vezes, para ganhar um pouquinho de notoriedade, ganhar vendas ali na Amazon, mas o que adianta? Né? Eu acho assim, que é muito mais importante você ter o resultado real do seu livro, de vendas reais, do que falar para sua família ficar ali sentada, clicando na Amazon para ter esse Ibope, vamos falar, momentâneo, né? Que é momentâneo mesmo, porque a Amazon ela faz essas coisas de mais vendidos a cada hora. Nossa. Então você tem que fazer o print ali naquela hora. Senão acabou. Comprar o estoque inteiro. Sabe? Então, assim, funciona. É um hack que muita gente usa? Mas vale. Né? É de verdade ou de vaidade? Né? Eu até fiz um post sobre isso outro dia. Então, mas o e-book mesmo, assim, transformar o seu conteúdo num conteúdo, num formato digital, eu acho muito válido. Mas não tratá-lo como
um PDF. Mais um produtinho, Exato. Valorize o seu produto. Invista, né? Melhor investir. Talvez você não vá vender... Desculpa, te cortei, mas... Talvez você não vá vender a R$150, mas você vai vender a R$100. Sim. Você vai tirar o custo ali da impressão. Mas o valor do conteúdo não muda. Exato. Né? E é importante a gente ter essas sacadas e fazer essa pergunta, Tati, porque é o que a mulher ali, empreendedora, homens também, mas a gente tá falando mais das mulheres, ficam com diversas questões na cabeça, diversas ideias e criando estratégias que muitas vezes não são as estratégias que vão, de fato, elevar o nível dela. Vai só encurtar um caminho e é aquele caminho curto mesmo que depois a gente sabe, né? Caminho curto, a queda é grande. Coisa, assim, que todo mundo sabe. Sim. Né? Lembra da época de comprar seguidores? Ai, de repente a pessoa tem 500 seguidores. Uma semana depois ela tem 50 mil. 50 mil. Todo mundo sabe como isso aconteceu. Né? Só ela tá se enganando. Pagou uma grana... E ainda foi banida depois pelo próprio... Não é. Então, eu acho que esses caminhos, assim, encurtar o caminho... Depende do que a pessoa quer. Vaidade? Ok. Né? Mas é negócio, é dinheiro no bolso, é autoridade, é valorização. Né? A gente tá falando aqui de mulheres adultas bem resolvidas. Que o nosso negócio, né, pra maioria, tirando o que a gente falou da questão da pessoa que quer fazer por uma questão emocional, sentimental. Então, mas aí também ela não quer isso. Não quer, ela quer outra coisa. Mas quem tá querendo fazer negócio, faz o caminho certo. Vai ser mais longo, mais extenso, mas é um caminho seguro, caminho de verdade, fixo, de verdade. E aí, até falar isso porque na internet a gente se depara ali com vários links, né? Que é para vender conteúdo e só enganar você. Então, você tá fazendo um investimento, entre aspas, baixo, achando que tá fazendo o melhor negócio do mundo. Não, por falta de conhecimento. Então, o importante é isso. E aí, qualquer questão... já ouvi falar sobre isso, já ouvi falar... Chama a Tati, tira todas as dúvidas. Claro. Tati, como funciona? A pessoa vai mandar uma mensagem pra você via rede social, ou até mesmo se tiver já o WhatsApp. E aí, qual vai ser o primeiro passo? Eu vou marcar provavelmente uma conversa, né? Ou se a pessoa já tem vou entender se ela já tem o texto escrito, se ela tem a ideia, se ela tem a vontade, em que nível que ela está ali de maturidade, né, do processo editorial. E vou conversar para entender como eu posso ajudar. Tati, eu tenho uma ideia, eu tenho o meu método, eu tenho o meu negócio e eu quero transformar isso num livro. Ok, então é desde ali do começo. Então, nós vamos marcar uma reunião, vou entender, vou explicar primeiramente como funciona, quais são os objetivos. Nós vamos traçar junto esse plano e a estratégia para ela alcançar o objetivo dela com o livro. Aí eu vou orientar se é por um caminho, é uma consultoria, é a mentoria, é um outro tipo de trabalho, né? Assim, daí a gente vai entender o que a pessoa está precisando naquele momento. Tati, dessa conversa do bater o martelo, vou fazer o meu livro, qual é o tempo? Era isso que eu ia perguntar. É porque as pessoas acham... Estamos aqui igual. Lógico. Breve. De você está ali, hein? Tá no forno, hein? Era isso que eu ia perguntar. Então, se a pessoa já tem... Pessoas ansiosas, a gente quer tudo ontem. Então, se a pessoa já tem a ideia, assim, já tem mais formatada a ideia do que ela quer escrever, então você já sabe, você já tá não tá escrito ainda, mas você já tem gravado. Mas é a sua vivência, né? Vamos dizer assim, se for ali a vivência ou a vivência, ou você já tem um curso gravado, você quer transformar esse curso, uma palestra, nós trabalhamos com um prazo de 90 dias. Tá? É claro que assim, se tudo fluir normalmente, né? Porque às vezes acontece, a gente prepara todo o texto, faz toda essa primeira etapa que eu falei para você, manda para o autor e o autor fica 6 meses para aprovar ou não, ou alterar, ou modificar, aí acabou o prazo, né? Mas pode morrer na praia, gente. Então, mas se você tá ali, eu quero fazer um lançamento ali para comemorar os 3 anos de TPM, já fica a sementinha aí. Mas né? Precisa começar agora.
para ter tempo, se acontece alguma coisa, porque a gente está em maio, né? Fica junho, julho, agosto, para fazer todo o processo de escrita, revisão, design, registros e tudo. Para, se der atrasar um pouquinho, vai para setembro, imprime em outubro, para você fazer o lançamento, né? Para dar tempo de fazer uma campanha legal, de fazer um evento legal. Mas, assim, para você ter o livro na mão, até 90 dias, num prazo normal, né? E depende do prazo do autor também, eu falo, porque tem que ser uma coisa gostosa. Isso eu sempre falo. Não pode ser, ai, não, nossa, tô me estressando com esse livro, não tô conseguindo, não é gostoso assim, né? Você precisa curtir o processo. Tem que fluir ali, né? Tem que vir. Não pode ser um peso, né? Porque é uma coisa super especial. Sim. É uma coisa muito especial. Então não pode, é igual como uma gravidez, né? Você tem que curtir a gravidez, você tem que curtir aquele momento, você tem que, né? Você tem que estar feliz com cada aquilo. momentinho daquele pra tem que fazer ser gostoso, porque a hora que nascer, você vai falar, ai, que orgulho, meu Deus, olha, não acredito que isso saiu de mim, sabe? Assim, eu acho que o livro, eu faço muito essa relação, assim, tem que ser gostoso mesmo, tem que ser prazeroso. Tati, e pra quem não tem nenhuma habilidade, tipo assim, eu não tenho ideia de título, eu não tenho ideia de capa, ilustração, vai ter ilustração, não vai, o meu livro vai ser que tipo de fonte, que tipo de papel, enfim. A gente entende, a gente é praticamente o psicólogo do autor, né? Então vai mapeando tudo. Vai mapeando tudo. Ah, é um livro de negócio, é um livro é uma biografia, é um livro de poesia. Então, tem determinados estilos para determinados gêneros, né, que a gente vai orientar. Ah, eu quero escrever um livro de poesia e eu quero uma capa com uma imagem, sei lá, de um cemitério. Não vai funcionar, né? Tipo, dando um extremo, né? Mas assim, eu quero falar de negócios e eu quero uma capa com florzinha delicada, com uma foto, não vai funcionar. Né? Não vai conectar, exatamente. A gente vai entender o quê? O tema do seu livro, sobre o que é o seu livro, o que o mercado está usando. Então, para livros de negócio, para livros de desenvolvimento pessoal, para livros de poesia, a gente vai entender o que o mercado aceita, né? O que o seu leitor aceita, o que funciona para você. Então, a gente usa essas 3 bases. É o que você gosta, o que o mercado aceita e o que é mais indicado para aquele gênero. E ilustração, como é feito? Ilustração a gente usa muito, assim, os livros ilustrados normalmente são livros infantis, né? Ou nós temos algumas autoras que desenham, que rabiscam, desenham, ou desenham para o livro específico, que aí a gente usa também, mas pode ser contratado separadamente, você pode ter um ilustrador, você pode ter uma pessoa que a gente acabou de fazer um livro que a autora tinha uma amiga que desenhava aquarela, pintava aquarela. E ela que fez algumas imagens para colocar no miolo do livro. Ah, que lindo. Fica lindo. Né? A gente pode usar também, por exemplo, a gente usa muito infográficos, a gente usa fontes diferenciadas. Sim. Né? Então, tudo isso acaba dando leveza, dando fluidez para o livro. E personalidade, né? E personalidade. Eu acho que é mais importante, assim, entender mesmo como o livro vai ser a carinha do autor. Sim. Né? A carinha daquilo que ela realmente quer comunicar, mas mais do que falar e fazer a conexão do que é o negócio. É a personalidade. Exato. A pessoa tem que ler, né? O leitor tem que pegar o livro e falar, nossa, realmente, foi a Marcela que escreveu isso. Nossa, eu tô vendo ela aqui, a cara dela. Sim. É isso que a gente espera quando a gente faz, né, o projeto. Então, tudo é importante. A capa é importante, o título é importante, a diagramação é importante. É a diferença de você fazer um PDF, como a gente estava falando, você mesma, e você contratar um profissional para fazer isso. Sim. Porque você não é um profissional da área. Você, de repente, acha que está fazendo um trabalho lindo, a hora que você imprime, a fonte saiu desse tamanho que ninguém consegue ler, né? Saiu, as coisas não se encaixaram direito, ficou amador, né? Eu trabalho isso em qualquer
qualquer profissão, qualquer negócio, você tem os profissionais e você tem os amadores. E os resultados são coerentes aí com o que você escolhe ser. Sim. Né? Tá curiosa, né? Tá aí quase já mandando mensagem. Pode mandar, gente. Corre no Instagram, manda mensagem pra Tati, já tira suas dúvidas e olha, você também consegue fazer a publicação do seu livro ainda esse ano. Dá tempo, Dá tempo. Dá tempo. Daqui a pouquinho a gente volta, 1 minutinho, nosso comercial. O Vivá é para você, para um almoço em meio aos negócios e um jantar incrível, para surpreender alguém especial e encantar seus convidados e clientes, para fotos belíssimas e momentos descontraídos em família, para culinária japonesa super fresca e gastronomia internacional com um toque contemporâneo, para abrir e fechar com chave de ouro, para toda e qualquer ocasião. Vivá Gastronomia e Eventos. Surpreende! Dia das Mães. Moda feminina plus size. Tamanhos 42 ao 54. www.programmoda.com.br. Natura Ecos e Nespresso se unem em uma parceria de circularidade inédita. Agora, as embalagens da polpa hidratante para as mãos de Ecos Castanha são feitas a partir da reciclagem das cápsulas Nespresso. Quando disserem que mudar o mundo está na sua mão, acredite, está na sua mão. Está também na mão de quem coleta as cápsulas, de quem recicla o alumínio, de todo mundo que transforma. Para você, mais prazer e bem-estar. Para todos nós, um mundo mais sustentável. Essa emoção que desde criança até hoje eu vivo e sinto a energia. É como se a vida fosse um poema, junta família, pipoca, cinema, um presente que faz toda a magia. É hora de celebrar, desse jeito se joga e vem, com todo amor nesse peito que vai muito além, porque esse amor a cidade inteira carrega também. É hora de celebrar, desse jeito se joga e vem, com todo amor nesse peito que vai muito além, porque esse amor a cidade inteira carrega também. Taubaté Shopping, há 35 anos no coração da cidade. 3 erros que toda empreendedora deve evitar ao lidar com a contabilidade. Misturar as contas da pessoa física com a empresa, não emitir documentos fiscais e se embaraçar com o fisco, deixar de pedir ajuda especializada por medo ou vergonha. Você não precisa saber de tudo, mas precisa estar bem acompanhada. Siga a Complainer nas redes sociais. Top Center Eletrônicos, tudo em acessórios eletrônicos e games. Condições imperdíveis para a compra do seu iPhone novo. De volta. Tudo para mulheres. TPM no ar. E estamos de volta, e para você que está nos acompanhando, se ainda não segue, segue o nosso canal, ativa o sininho, deixa o seu like, que é muito importante para o nosso trabalho. E, claro, segue a gente também nas redes sociais, @TPM no ar, tudo junto. Agora, quero falar pra vocês, gente, de Caricanecas Taubaté. Tati, você tá ganhando a sua primeira Caricanecas. E essa Caricaneca é uma Caricaneca de... Ó o spoiler que eu falei que a gente ia contar. De... Apresentadora!
Tati Iaconelli, seja bem-vinda ao TPM. Essa é uma super novidade, esse mês de maio. A Tati estreia aqui no canal. Então, a gente vai trazer o conteúdo que chama Autoridade. Autoridade, com certeza. Tô muito feliz, adorei minha caneca. Tô me sentindo muito Jô Soares. Muito bom. Né? Muito legal. E eu tenho certeza que vai ser incrível esses episódios que a gente está preparando para você. Serão. A Tati vai aprofundar mesmo, trazendo aí, de fato, né, as histórias de quem já escreveu o seu livro, quem está indo para o segundo, quem tem coletâneas escritas, como é o processo. Então, a gente vai ter aí muito o que se falar ainda sobre livros, e eu tô muito feliz de verdade, Tati, eu até compartilhei com você, eu amo ler, eu amo livro, eu amo livro impresso, eu tenho o sonho de ter uma biblioteca na minha casa, né, tô construindo ela, tô construindo ela. É aos poucos, né? Né, são anos, né, são anos. E não tem pressa, mas eu estou construindo, e neste momento, né, que a gente vive aí, que a ilusão que as pessoas têm de que tudo é rede social e que ninguém lê mais, isso tá caindo, a gente tá aqui para provar que não, as pessoas leem, as pessoas buscam conhecimento, e quanto mais a gente poder fortalecer e divulgar isso, eu fico muito feliz. Claro. Então, eu tô muito feliz de você entrar pro nosso time, mais uma mulher potente, somando, trazendo aí muito conteúdo e fortalecendo, claro, também as mulheres que empreendem. Com certeza, eu que tô muito feliz. Obrigada. Tati, agora a pergunta que não quer calar. Você tem muitos livros? Tenho muitos livros, até porque herdei muitos, assim, eu e minha mãe também, ela tem muito mais, para você ter uma ideia, a gente mudou de casa recentemente, o moço da mudança calculou, foi lá ver a casa, calculou, acho que vai dar umas 80 caixas, né, porque nós moramos juntas, foram 80 caixas só de livro. Nossa, ele calculou muito errado. Nossa. Caixas, não caixas. Só de livro. Então, metade da mudança, praticamente, são livros, né? Eu acho que a gente vai ter que depois, né? Vamos pensar aí futuramente a gente fazer um tour na casa da Tati. Pra ver. Sua casa é toda decorada de livro. Porque quem ama muito livro, gente, eu ainda não tô nesse nível. Tenho um estante de livro. Mas quem ama é assim, é pilhas de livro decorando o lado da cama. É pilhas de livro na mesa do... E não é decorando, é que eles estão ali na fila para serem lidos. Também. Isso que é o pior, porque aí você tem... né, meu criado mudo mesmo, tem uns 3, 4 que eu falo, não, agora eu vou ler. Daí você começa um, aí eu leio outro. Porque eu leio vários ao mesmo tempo. Eu tenho esse costume também. Tenho uns 2 também. Mas aí você vai na livraria, já tem um outro que lançou que você quer muito ler. Sim. Aí tem outro que ganhou o prêmio que você quer ler. E aí eles vão se acumulando. Mas e tem um que você olha pra carinha dele e fala, nossa... Preciso ler. Eu sou a louca dos prints, gente. As pessoas vão lá e falam de um livro, daí eu falo, tá, lista pra comprar. Eu vou na livraria, aqui do Taubaté Shopping, todas as vezes que eu vou dar uma vontade de entrar lá, gente. É um chama, assim. Deixa eu lá dar uma olhada. Eu compro livro e revista todo mês. Todo mês eu compro, né? Quem me acompanha nas redes sociais sabe. Inclusive, fui pra São Paulo, trouxe revistas de lá, depois eu vou postar esse final de semana. Porque, enfim, né? Tem coisas que não chegam aqui no interior. É verdade. Mas é sem fim, né? Você começa a comprar, você começa agora com Kindle também. No meu Kindle, eu brinco que no Kindle eu fico igual quando a gente tá na Netflix, que perde meia hora para escolher o filme, ali, né? Eu fico para escolher o livro, porque tem tantos que eu quero ler, aí no final acabou meu horário e eu não pego nenhum, não leio nenhum, porque eu não consegui escolher. Isso também é legal, Tati. Quero, né? No decorrer, né, do seu conteúdo, trazer pessoas, leitores, né? Sim. E a gente vai incentivar também o Clube da Leitura aqui, da Autoridade, aguardem, isso vai ser bem legal. Mas até isso, assim, a Mari Pazini abriu esses dias uma caixinha contando, né, as estratégias que as pessoas estão usando para retomar um hábito de leitura. Porque, infelizmente, o celular roubou até isso da gente. Muito. O hábito de se concentrar numa leitura, o prazer de se concentrar numa leitura. E eu até comentei na caixinha da Mari, eu falei, olha, eu pego um livro, ou eu tô na cama ou eu tô na rede. E aí, rapidinho, me vem sono. Então, eu começo a ler, deu lá 5, 6 páginas, meu olho já tá pendente. Então, quando eu quero muito concluir uma leitura, eu tenho que ler sentada na mesa de trabalho. Que daí eu não vou dormir, não vai me dar sono e a leitura flui. Então, até assim, dos devocionais, os livros, né, que eu já tenho o hábito de ler sentada, é muito rápido. Agora, livro que é leitura, assim, que é muito fluida, que eu vou pra rede,
Mas tá minutinhos. bom também. Eu acho que você pode, se você não tem o hábito, você começar lendo 10 minutos por dia, já é ótimo. Já. Mas se você fizer todo dia, né, 10 minutos por dia, todo dia, em um mês você lê mais de um livro. Sim. São 10 minutos, gente. 10 minutos não é nada. É o tempo que você gasta, sei lá, vendo besteira. No começo eu colocava time e deixava o telefone longe. Porque senão, menino, o negócio fica aqui, daí você lê uma página e você fala... Vou postar a página. Vou postar a página. Aí você já vai pro feijão. Não, mas sei lá, tá lá tomando café da manhã, né? Eu adoro tomar café da manhã com tranquilidade. Sim. Então, assim, é um momento ali que eu faço, como tranquila, né? Antes de começar a pauleira do dia, né? Você tá ali tomando café da manhã, deixa o livro ali na mesa, né? Vai, ao invés de ficar se distraindo no Instagram, lê 1, 2, 3 páginas, o quanto der. Mas para ser um momento de lazer seu. Antes de dormir, não importa, você vai dormir. É legal para você desligar também, é legal para você ter esse momento. Sim. Porque se você ficar com o celular antes de dormir, você vai demorar mais para dormir, seu sono não vai ser tão bom. Então já usa isso como uma ferramenta para dormir melhor também. Exato. Né? É ir colocando nesses momentos. Está esperando no médico... Sim. Né? Para ser atendido. Livrinho na bolsa. Eu ando com o Kindle na bolsa o tempo todo. Às vezes ele só passeia, ele já conheceu vários lugares. Verdade, seja dita. Né? Então, mas às vezes não, você tá ali, tá de bobeira, tem 10, 15, 20 minutos entre uma coisa e outra. Eu vou almoçar sozinha, eu levo, sabe, para ler alguma coisa. São esses momentos que a gente tem que aproveitar. E aí, a hora que você percebe, você fala, poxa, olha, já acabei esse livro. Sim, verdade. Né? O período que eu lembro que eu mais li, que foi um período que eu retomei também a leitura, foi na pandemia. E por que eu mais li? Porque na pandemia teve aquele boom da gente ficar vendo muita coisa ruim na internet, então eu também quis sair. E a minha cabeça estava tranquila. Eu tinha aceitado que ia ficar em casa mesmo, e ok. E aí eu falei, então agora é a minha hora. Agora eu vou pegar os livros que eu tenho. E eu lembro de todos que eu li na pandemia, Olha assim, só. sensacionais, assim, de todos que eu li aquele período, aquela época de pandemia, e os livros que eu li, tudo livro alto astral, trazendo coisa boa, energia isso boa. É importante também, né? Porque a gente fala assim, eu até tenho essas fases, não, porque eu tenho que ler coisa só de negócio, só relacionada ao meu negócio, só de desenvolvimento pessoal, de mentalidade, a gente fica nessa piração também, né? De precisar sempre aprender, né? Produzir. Só que a ficção, ler ficção, é tão importante quanto esses livros mais técnicos. Sim. Porque com a ficção, você trabalha regiões do seu cérebro que esses livros, assim, que o seu dia a dia, que a sua profissão não trabalha. Então, é super importante. Até para o seu melhor desempenho profissional. Né? Então, pode ler ficção sem medo de ser feliz, veja lá o seu autor preferido, ou entre em algum clube de leitura que vai te orientar, que vai te indicar os melhores livros, porque tem muita gente que nem sabe o que ler. Né? Eu quero muito ler, mas eu vou ler o quê? Legal. Eu vou ler o quê? Eu mesma indico vários livros, dependendo, porque não adianta, se a pessoa não lê muito, não adianta eu passar um livro, um Saramago para a pessoa ler, não vai ler. Nunca vai aprender a gostar, vai ter prazer em Tem que ser coisa sentar que ele se identifica, tem que ser uma leitura mais leve, tem que ser uma coisa mais gostosa. Então, é entender o momento que você tá, né, de vida e de maturidade mesmo para ler. Isso é até legal também, Tati, você trazer esses conteúdos nos seus episódios, no sentido de ter uma lacuna, né? A gente falando de pauta aqui, pra como vocês. Maravilhoso. Mas trazendo essas lacunas de como realmente a indicação, como realmente se começar a sua leitura. Para quem nunca leu ficção científica, qual é um livro de abertura legal para que a pessoa entender mesmo, né? Que estilo de autor vai entregar o que para esse leitor? Perfeito. Porque aí a gente vai conquistar novos leitores, eu imagino. Já tem a galera que é doida de livro, como nós, que gosta de leitura, que vai estar aqui fielmente para ver seus conteúdos. Isso. Mas e quem não? Como a gente conquista essa galera? E eu acho que quem não é simplesmente porque ainda não encontrou um objeto ali que se identifica, né? Que às vezes vai por uma indicação errada ou vai por uma modinha e aí vai ler, vai falar, nossa, mas é isso aqui. E a gente tem fase, falei do Saramago. Eu consegui ler Saramago, eu já tinha mais de 40 anos.
E eu já tinha tentado, assim, eu tentei aos 20, eu tentei aos 30 e não ia. Eu li o começo e falava, gente, não é possível que todo mundo fala que esse cara é bom, não é possível que ele ganha prêmio, não é possível que ele, né, porque ele é o deus, né, da literatura. Eu não conseguia ler, eu não chegava no capítulo 2. De repente, a hora que eu sentei e aprendi, né, e que ele acendeu ali. Isso aconteceu comigo. Eu comecei a ler um atrás do outro, né? E às vezes é o momento que você tá. Isso de momento é muito doido. Isso aconteceu comigo quando eu era bem nova e a minha mãe era a louca do Paulo Coelho. E aí eu peguei um ranço de Paulo Coelho, não porque eu li, mas o tanto que ela falava. Sim. E aí, ó, vou longe agora. Além dos livros do Paulo Coelho fazia crônicas no jornal. Nem lembro qual era o jornal, mas um jornal conhecido. E a minha mãe recortava e fazia caderno das coisas do Paulo Coelho. E pra quem que sobrava recortar e colar? Então eu tinha pego um ranço. Depois... Ou ama ou odeia. Depois de muitos anos eu fui ter a oportunidade, realmente, de ler o livro. E aí sim entender, né, o porquê que a minha mãe amava o Paulo Coelho. Né? A gente tem os momentos, né, que você quer. Você quer uma coisa mais técnica, você quer uma coisa mais... E o livro, profissionalmente falando, assim, é a universidade mais barata e mais completa que tem. Sim. Né? Porque você vai ali exatamente no que você quer aprender. Tem autores maravilhosos, tem profissionais, tem experts aí. Você pode ter aula com um professor de Harvard, você pode ter aula com PhD da USP, você pode, né? Mas às vezes um livro te dá mais insights ali do que às vezes você estando num curso. Exato. Né? Porque você coloca em prática já. E a forma que você absorve o conteúdo, né? Que nem eu falar, os meus livros, eu até comentei isso em off com a Tati, eu falei, eu empresto livro, ok, mas eu não sou muito fã e tô contando já isso aqui, vai dar um corte, eu não gosto de emprestar livro. já vai pra autoridade. Eu não gosto de emprestar livro. Comprem. Mas tem alguns motivos. Um dos motivos talvez muitas vezes não volta mesmo o livro, isso daí já é de praxe. Eu só empresto livro que eu não quero de volta. Então, aquele livro que tipo assim, se for ou livro que é fácil de você comprar outro, né? Sim. Então aí, ok. Mas muito mais porque o livro pra mim tem muita anotação. Eu gosto de escrever, de rabiscar, de marcar o texto, de deixar alguma coisinha lá que dê um insight pra mim. Sim. Então acaba sendo muito pessoal, né? Alguns livros acabam sendo muito pessoal. Fica ali como aquele momento daquela fase da sua vida como um diário, que você se identificou, trocou com o livro, né? Tem isso. Eu adoro, eu pego uns livros em casa, às vezes que minha mãe já leu, que tá também cheio de anotaçãozinho, eu acho tão gostoso. Eu falo, o que será que ela pensou nisso aqui, né? A gente fica meio... curiosa. Concordo, não concordo. E eu também, eu risco, eu anoto. Se eu não tenho marca-texto, eu nem pego pra ler. Nossa, eu mas ler de novo. Esses dias eu fiquei brava. Estrago. Não Quer dizer, é pra mim não é estragar. Não é estragar. Não é usar. Eu acho que o livro legal é aquele livro que você vê que tá lido mesmo, sabe? Ele tá dobradinho. Lógico, toma cuidado, não precisa rasgar a página, não é isso? Não deixa, né, o cachorro comer, mas é um livro que tem calor humano. É igual casa, né? Casa super arrumadinha só vale pra revista. Não tem vida. A casa na vida real tem bagunça, tem ali, não precisa ter tanta, né? Não, mas tem vida, você sente que tem vida, né? O livro é a mesma coisa. Concordo. Né? Ele é mais legal quando você vê que a pessoa realmente lê. Você fala, eu adoro, gente. Né? Esse dia eu estava no meio do livro e eu sou muito assim, né? Às vezes, sei lá, esse aqui é a capa e tem essa corzinha. Eu quero um marca-texto que vai combinar. Aí, gente. Aí já é demais, outro corte. Gente, daí o meu marca-texto acabou no meio do livro. Eu falei, não vou ler mais. Parou de ler. Não ia mais, gente. Aí tive que usar outra cor de marca-texto, mas eu adoro rabiscar, gente. Agora tem até o post-it próprio para livro, que ele é transparentinho. Que você põe, você marca melhores momentos. Aí tem cada um tem gente que usa, né? Não, para destaque é o rosa. Pra frase é o azul, os post-its. Aí o livro fica todo cheio de post-it colorido, né? Eu não cheguei nessa fase ainda. Eu tenho cheio de post-it colorido. Eu fiz uma vez que eu acho que eu não lembro, alguém que tava ensinando a ler, que tinha que ler não sei o que ali por dia. Eu vou até falar qual é o livro que eu tenho, esse que tá bem assim, é O Milagre da Manhã.
porque é um livro que realmente fez muito sentido pra mim. Nossa, ele é Eu tenho Você alguns colocou em livros, prática, né? eu tenho alguns livros que marcam, você falei, de fases da vida. É. Alguns livros até que eu sempre recomendo, às vezes eu até apresentei. O Milagre da Manhã é um deles, que realmente fez sentido pra mim. Não pela questão da modinha, gente. Quem ainda não leu, leia, é legal. Depois ficou lá várias coisas. O milagre do relacionamento, do casamento. Diário, né? Tem um diário. Mas eu fiz o Milagre da Manhã, o primeiro. O oficial. O oficial. O Segredo foi também um livro muito bacana pra mim. Eu li, sei lá, minha filha nem era nascida ainda, então eu tenho mais de 20 anos. Foi um momento de virada, assim, na minha vida. E o Jesus, o Maior Psicólogo que já existiu, também foi muito bacana. Foi um momento também de muita virada. Então, são alguns livros, assim, que ficaram marcados. E que eu tenho lá todo... Que legal. Eu quero saber quais os livros que fizeram sentido aí pra quem tá assistindo a gente, né? Gente, põe nos comentários. Nos comentários pra gente saber. E a gente até comentar. o que trazer, né? Vai que a gente já leu, ou a gente não leu ainda. Vocês já leram esse que eu falei, vocês comentam da opinião de vocês. Isso. O Segredo é um livro que ficou muito conhecido porque virou série, filme, né? E, nossa, não vou me estender do Segredo, mas eu tenho várias histórias com o livro Segredo. Vamos fazer um podcast só disso. Deixa pra ele. Isso é legal, tem um livro que eu não li ainda, que também diz que a mulher tem que ter, agora entrou nessa. É isso que vai ser uma autoridade, viu, gente? Destrinchar livros aqui. Que a mulher tem que estar na fase, e é um livro de estudo que é muito legal fazer com várias mulheres também lendo, que é Mulheres Correm com os Lobos. Sim. Você já leu? Então, eu tenho ele lá. Já comecei, só que é um livro que eu aprendi com as minhas amigas terapeutas, né, psicólogas e tal, que não é um livro que você lê capítulo a capítulo, assim, numa ordem, né? Ele tem... Cada capítulo, ele é para um tema, é de um tema específico, por exemplo. Então, você vai tratar daquele tema, por isso que é legal ler em grupo. Então, você vai ler junto com um grupo que vai discutir o capítulo, sei lá, 2. E aí todo mundo vai ler e cada um vai ter uma percepção, e diz que dependendo da fase que você tá, aquilo mexe diretamente com você. Quer dizer, não é um livro para você ler, vou relaxar, vou ler. Não, é um livro que vai mexer, que vai trabalhar e que é legal você ler com alguém que entenda e que vai conseguir te colocar naquele lugar que a escrita tá propondo, né? Que senão você não vai entender. Livrinho já eu comecei a ler. Eu comecei a ler, eu falava, não é possível que todo mundo fala desse livro. Eu comprei. Eu achei totalmente chato e não deu aquele negócio de tipo assim, gente, não tô entendendo. De fato, me senti burra, não tô entendendo. Eu também, eu comecei a ler ele várias vezes, eu não passei do capítulo 1. Mas por quê? Porque eu não precisava ter começado no capítulo 1. De repente, o capítulo 1, pra mim, isso uma amiga minha me explicou. Não é a minha fase. Não era a minha fase. Entendeu? Não me conectou com nada ali. Eu falei, eu não vou. Um livrão desse tamanho. Né? Aí no meu veio ao contrário. O meu começou, acho que é isso, né? Eu tava muito louca de ver. Ele veio até já ao contrário. Mas não deu certo ainda, mas eu tenho, ele tá lá na pilha. O meu tá lá também. O meu tá lá, lindo, capa dura, maravilhoso. Maravilhoso. Você decora por um ano assim em cima e fica ali. E o que é muito legal, uma maneira muito legal de começar a ler, quando você principalmente não tem muita referência ou não tem um estilo ainda, não sabe muito, são clubes de leitura. Sim. Né? Você pode escolher um que você se identifica ali com quem está coordenando, né? Quem está fazendo a curadoria, seja de negócios, seja de desenvolvimento pessoal ou de literatura mesmo. E aí você vai lendo esses clubes, né, que já te mandam um livro em casa também, porque você se abre também para novidades, para coisas que você não leria sozinha. Eu tenho vontade exatamente de assinar um clube de leitura nesse sentido, de me entregar o que não é aquilo que não é o seu conforto. Eu não iria comprar. Isso. Entendeu? Algo e totalmente tipo assim, nossa. Muito. Tem coisas incríveis, né? Que você aprende, que você se depara, você fala, meu Deus, onde estava esse autor que eu não conheci? Né? Autores africanos, autores, gente, do mundo todo aí que você não conhece. Né? Porque é muita gente. Só no Brasil são lançados 2.000 livros por mês. Olha. Só no Brasil. De autores diferentes? Uau. Muito bom. Né? Lógico que nem todos chegam às livrarias, né? Mas são lançados 2.000 livros por mês. Muito bom. Agora vai lançar 2.000 e muito mais. E muito mais, exatamente.
Bom, gente, estamos chegando ao fim. Quero mais uma vez agradecer, Tati, por você vir compartilhar com a gente conhecimento e mais uma vez por aceitar estar aqui no nosso time TPM. Com certeza. E trazer todo esse conteúdo que eu tô já curiosa para trazer muita coisa mesmo, porque eu acho que literatura, livro, escrita, essa troca, a gente precisa sim fomentar, a gente precisa sim trazer, né? E as pessoas, isso é bagagem, né? E a gente alcança o mundo com essa bagagem. Vou fazer um apelo aqui até já ir falando. A gente está falando nós adultos, né? Mulheres de negócio, fazer livro, mas agora, já entrando nesse contexto, mães, pais, adultos, presenteiem as crianças com livros. Presenteiem, leia junto, leia para eles. Porque a tecnologia é extremamente confortante, né? A gente não tem como negligenciar e dizer que, não vou dar telas. Parabéns pra mãe que não consegue, eu acho isso aí sensacional. Mas, na prática, a gente sabe que é difícil. E até as crianças são cobradas entre elas. Porque elas já falam de assuntos de celulares, eu tô vendo isso dentro da minha casa. As crianças já falam de assuntos de celulares, quem não tem já tá fora, né, do padrão, do normal. Mas não tem como não falar que pai e mãe é o principal incentivador do seu filho fazer as coisas boas. Então, primeiro, o exemplo é o principal, o exemplo arrasta, não tem como você falar e não fazer. Não. Então, leia junto e incentive. O meu marido até falou agora, recentemente, quando ele era jovem, adolescente, um livro que ele ganhou da mãe dele, que fez muito sentido, e agora ele quer dar pro filho dele, que é Tantas Coisas que Todo Garoto Deve Saber. E aí, eu já fui lá pesquisar na internet, gente, livro super acessível, tem para todas as meninas também, e aí depois tem outros estágios. Mas ele lembra que foi livro que ele leu e que trouxe para ele informações que ninguém tinha contado, e coisas tipo assim, como se comportar na mesa, se você for dormir na casa de um amigo, como... Muitas vezes pai e mãe ensina, mas quando alguém de fora fala, vale alguém mais, né? tem um peso diferente. Claro. E a forma que o livro trata e o livro aborda também é bem didático. E para crianças que estão na fase da leitura, até o Taubaté Shopping fez um post agora recentemente com as crianças mostrando livros que são também com a questão das emoções das crianças. E isso é muito importante a gente trazer isso, né? Como as crianças estão lidando com as emoções que hoje em dia tá todo mundo tudo à flor da pele. Então, livros que já abordem isso de forma lúdica, na linguagem que a criança vai entender, escrito por profissionais especializados. Então, esse é meu apelo, pai e mãe, incentive as crianças à leitura. Coloquem livros junto com os brinquedos, livros no quarto das crianças. Quanto mais cedo tem estudos, eu li essa semana até de um estudo que, não sei se é na Finlândia, algum país assim, já bem, né? Bem longe, bem desenvolvido, bem frio. Que tem estudos que os pais começaram a ler para as crianças bebês mesmo. Bebês, 6 meses, 7 meses. Tem livrinho de pôr no chuveiro. E que isso já trouxe um desenvolvimento diferente para essas crianças. Exato. E esse contato com a leitura, quer dizer, são crianças que já estão mais interessadas, principalmente nisso que você falou das telas, né? Não tem, a gente desafiante. A gente não consegue se controlar. Imagina a criança, o adolescente, né? Então, mas a gente tem que ter esse papel de ser exemplo mesmo, de incentivar, de comprar. Nossa, nunca meu filho falou, mãe, quero um livro, e eu falei, não tenho dinheiro. Não, para livro eu sempre, pode ser qualquer livro. Pode ser quadrinho, pode ser desenho, pode ser... Eu acho que tem que incentivar o que a criança gosta de ler. Se é gibi, compra gibi. Se é esses de mangá, joguinho Minecraft, sei lá, né? Que tinha meu filho começou com aquele Diário de um Banana. Então, compra, não importa. Nós comprava vários. O negócio é você... Uma vez eu estava numa livraria, eu vi um pai falando para uma criança... qual livro você quer? Pai, eu quero esse aqui. Coisa ridícula você lê isso. Gente, eu quase voei no pai. Eu falei, como assim? O menino quer ler, tá dentro de uma livraria, quer comprar um livro. Ele tem que ler o que ele quiser, o que ele entende, o que é ridículo pro pai, que não, né? O que encantou, porque né, a gente não lê o que nos encanta. Exato, né? Tem que incentivar. Claro que tem que ter ali, né, aquele momento de repente, entrou numa fasezinha, de ter uma... Sim. A Cris Prósperi, que é nossa TPM, ela contou isso nos stories que ela fez. Que alguém indicou uma leitura pra filha dela que tava começando a pré-adolescência, e aí ela, antes de dar o livro, ela foi ler.
E aí, lendo, ela falou, calma que dá pra segurar um pouquinho. Eu não vou lembrar agora, mas é uma forma lúdica de contar a questão da sexualidade feminina. Entendi. Eu não vou lembrar o nome do livro agora. Cris, deixa no comentário aqui pra gente. O link. O link do livro. Então, assim, tem momentos da vida que pai e mãe tem que ter aquele, né? Peraí, deixa eu ver se é essa leitura. Não, já mas tá de eu acordo. digo assim, do Agora, estilo, né? Banalizar e falar que é ridículo na questão de julgamento. Porque pai e mãe, em alguns momentos, né, querem julgar o gosto do filho da criança. Mas aí vai ver o que tem no TikTok dela, vai ver o que... Você não tem nem não ideia. Não é nem TikTok, tem aplicativos, então, vou falar. Eu nem sei o resto, tem aplicativos né? que a gente nem conhece. A gente não tem noção. Tem um aplicativo novo agora, eu não vou saber o nome pra falar pra vocês, mas é um aplicativo que fica todo mundo ao vivo, tipo uma TV. Fica sua telinha aqui e a telinha de outros desconhecidos aqui. Aí vai passando vários desconhecidos. Gente, e esses desconhecidos, gente, tem de tudo. E aí eu estava na sala de casa, né, um enteado lá assistindo, e aí passou um homem adulto fumando vapor. Ai, gente, nem sei se pode falar isso no YouTube, mas falei, enfim. E aí na hora eu fui e falei pra ele, eu falei, que aplicativo é esse? Aí falou o nome lá, a Luana, minha filha, falou, ai mãe, eu não sei o que, tararau. Mas a Luana falou, eu não tenho, é mais a galera jovem aí. Falei, sua mãe sabe? Então conversa com a sua mãe, né? Porque conversa com a sua mãe. E aí ele falou, não, já vou tirar. Eu falei, então, você tinha que conversar com a sua mãe. Então, não, existem coisas que a gente adulto nem sabe, que são inofensivas. Você não sabe quem tá ali na sala, né? Enfim, esse é outra pauta, esse assunto. Ai, Dia das Mães. Dia das Mães. Todo dia, Dia das Mães. Todo dia. Gente, voltamos em grande estilo. O nosso encontro aqui, o TPM no ar. Porque, olha, tricotamos. Né? Haja assunto. Né? Tinha que ter mais 2 horas. Tem que ter mais 2 horas. Muita pauta, muitas coisas, um gancho com o outro. Aí. Mas essa é a nossa realidade, gente. Mãe empreendedora, falando de livro, de leitura, a gente vai longe. Falamos pouco. Pra finalizar, Dia das Mães tem presente. Vamos presente. Top Center presenteando a nossa convidada. Nossa, e também presente. Eu arrasa. Ai, eu derrubei a sacola da Ellie. Eu ganhei presente também, Will. Você arrasa. Ele nunca erra, gente. Presentão, hein? Garrafinha a gente nunca nega, porque temos garrafas maravilhosas. Meu Deus, eu falei essa semana, eu falei, Will, que vergonha da minha... Nem tá aqui o telefone. E, gente... Obrigada. Para uma boa corredora que sou... Amanhã estarei correndo com o meu novo. Gente, olha, ele tem só mais. escuta o que a gente tá precisando, né, Will? Você, ó... O Will tem a lâmpada mágica ali, ó. E fone também. Fone também, garrafa. E é isso, gente. E calma, não acabou. Eu quero presentear vocês também com os livros da editora. Este livro de empresárias da região maravilhoso, contando suas histórias. Tem TPM aqui. Tem TPM aí. Gente, eu amei a capa desse. Tatu da Alessia de branding, que eu sei que você vai amar. Já amei, né? Já amei. Eu já amei a capa, gente. Eu já tô apaixonada pelo título, pela capa, pelo design, por tudo. Já quero devorar ele. Vai gostar. Vou comprar já a minha marca-texto dessa corzinha. Ó, já vou falar aqui pra vocês, gente. Pare de ser tatu, saia do buraco e leve clareza pra sua marca pessoal. Empreendedora que é empreendedora, que sabe o valor da marca pessoal. Não marca touca. Alessia Saluara e com prefácio de nada mais nada menos que Joel J, gente. Tá maravilhoso. E para vocês que trabalham com liderança, né, que tem empresas, esse aqui também da Valesca, o Líder Integral. É um livro sensacional dela, é usado em Senac. Aí o Senac comprou várias unidades para dar os cursos. Ela é bem conhecida, já está na 2ª edição. É uma aula de liderança, também recomendo muito. Perfeito. Meninas, obrigada. muito obrigada mais uma vez. A gente que agradece. E pra vocês, gente, um feliz Dia das Mães, um domingo maravilhoso. Aproveitem sua mãe. Se você que é a mãe, aproveite os seus filhos. Pra você que é mãe de pet, também tá valendo. Pra você que é mãe de coração. Só não fala mãe de reborn, vai, por favor. Isso daí é outra pauta, mas eu vou defender rapidinho, só porque eu li uma coisa que eu achei interessante, tá? E a internet toda julgando as mães de reborns. Que não sei o que lá. Mas por que não julga
julgam os homens de 40, 50 anos que investem rios de dinheiro em videogame. Que a vida é comprar videogame e ficar jogando videogame no seu final de semana. Pronto, falei! Tchau, obrigada! Ai, um beijo! Até semana que vem, gente. Tchau!